São os irmãos da paz do Senhor. Amém. Todo mundo bem aí? Amém. Graças a Deus, né? Dia friozinho, excelente. Nós estaremos dando continuidade a esse tema, né, de missões. Na semana passada foi tratado aqui do nosso, né? Hoje nós vamos tratar do assunto da igreja perseguida, perseguição. E perseguição é um negócio meio estranho, né? Assim como ela não ocorre para o bem. A perseguição sempre ocorre para o mal, né? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Não sei se vocês repararam, mas todo o tema que se fala de missões estão em Atos. Né? Isso fica a dica, hein? Uma dica só. Amém? Atos capítulo 6, vamos ler o versículo 8. Nós vamos adentrar nessa em perseguições, né? Amém? Todos nós encontramos? E assim, Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamados libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Sublevaram o povo, os anciões e os escribas, e investindo-os arrebataram, levando ao sinédrio. E apresentaram-se testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra. Obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, Senhor. Tu és, Senhor, digno, Senhor, de toda a honra, toda a aceitação. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Porque a tua palavra diz que tudo, Senhor, coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E nós amamos o Senhor. Por isso, ó Pai, nós louvamos e agradecemos o teu nome. Nos ajuda nessa noite, Pai. Somos fracos, pecadores, pequenos, ó Pai. E precisamos da tua misericórdia e do teu amor. Nessa noite, Pai, nos ensina, Senhor, a ser, ó Pai, cristãos, ó Pai, guerreiros, valentes, ó Pai. Que não deixe, Senhor, a desejar no manuseio da tua palavra. Que nós possamos caminhar, ó Pai. Ainda que, Senhor, ó Pai, com resistência. Mas a tua palavra diz, ó Pai, que é contra a igreja, a porta do inferno não prevalece, porque ela foi fundada pela pedra de esquina, Jesus Cristo, a pedra angular, aquela que faz a ligação entre as colunas, ó Pai. Por isso, em nome de Jesus, eu te peço, cuida, Senhor, e abre os nossos ouvidos, tira toda a arrogância, a prepotência, tira todo o medo, Senhor, toda a insegurança, que o Senhor, ó Deus, possa fazer conosco, assim como fez, ó Pai, nos tempos de Esdras, nos ouvir e ensinar, ó Pai, a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Né, a semana passada, a Carol falou sobre a janela 1040, né? Sobre a Ásia, parte da Europa, e enfim, né? Tem um pouco de gente lá. Né? A ONU diz que nós temos 193 nações. Dessas 193 nações, apenas 50 aceitam o cristianismo sem radicalismo. O resto tem todo algum tipo de restrição, né? Mas, como nós já fomos tratados desse assunto, né? Hoje eu vou falar um pouco da igreja que é perseguida. Aí você tem que perguntar, mas por que a igreja é perseguida? Você já viu alguém perseguir escola de samba? Vamos falar do Brasil, né? Você já viu alguém perseguir escola de samba?
Você já viu alguém perseguir carnaval? Também não. Você já viu alguém perseguir novelas da Globo? Também não. Você não vai ver pessoas perseguindo esses tipos de coisa, porque esses tipos de coisa não edificam a Deus, não glorificam o nome do Senhor. Você vai ver pessoas lá no meio, falando lá, se alegrando, se divertindo e procurando se satisfazer de um breve prazer. Quando nós vemos a história da perseguição da igreja, e eu vou falar um pouco de história mesmo, não vou falar de, às vezes a gente fala, os irmãos, não, a gente tem que saber o porquê. Lá em Mateus 24, 9, o que diz lá, irmãos? Alguém já leu lá? O que está escrito em Mateus 24, 9? Aí eu vou te explicar por que a igreja ela é perseguida. É só por esse versículo que Jesus falou aqui. Não é porque as pessoas... É só por isso aqui. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Só por isso. Não tem muito segredo, não. Os caras, por que nós somos perseguidos? Você só é perseguido se você serve a Cristo. Qual é a oitava bem-aventurança? Bem-aventurados os perseguidos, que eles estão no reino do céu. Então, a Bíblia ela vai trazer uma característica da igreja verdadeira, da igreja que prospera, da igreja que caminha, da igreja que anda, porque Jesus falou, olha, vocês serão odiados. Se odiaram a mim, vão odiar a vós também. Se detestaram a mim, vão detestar a vós também. Por isso que eu sempre falo nos cultos, às vezes eu estou ensinando, ou falando, ou pregando alguma coisa, eu falo, o evangelho está muito estranho, as pessoas estão gostando de nós. Isso é esquisito. Nossa, que crente legalzinho, crente gente boa, puxa vida, irmão, maravilhoso e tal. Mas a Bíblia diz que é o contrário, que as pessoas vão nos odiar. Aí quando você chega em casa, tipo assim, aí você começa a meditar nesse texto, então quer dizer que você vai viver numa bolha? Não, você vai viver no mundo, mas você não faz parte do mundo. Então, quando a gente fala de perseguição, nós vemos o texto de Atos, no capítulo 6 aqui, o versículo 9, e aí a gente vai entender que foi se levantado, aí começa a igreja começa em Atos capítulo 3 e 4, a gente estudando um pouco, aí a gente vai entender que a palavra igreja, ela começa a aparecer em Atos 3 e 4, quando Pedro faz o discurso e as pessoas aceitam a Jesus e começam a ter o envolvimento das orações depois da descida do Pentecostes. Então, quando a gente lê essa história, a gente vai ver que houve-se uma discussão, a Carol já falou sobre a vida de Estevão, houve-se uma discussão entre os gregos, os helenitas e os judeus, que suas esposas e tal. A Bíblia vai dizer que Pedro e os apóstolos falaram, vamos resolver esse negócio. Levanta-se homens, cheios do Espírito Santo, cheios de conhecimento, cheios de poder, e nomeiam para aquela obra, a obra social da igreja, que era distribuir alimentação, fazer com que as viúvas dos gregos recebessem a mesma porção que as viúvas dos judeus. E nessa leva de homens que foram levantados para fazer a obra de Deus, começou uma coisa interessante, que a obra começou a expandir. E Filipe e Estevão, desses diáconos, desses 7, foram os que se destacaram, o que a Bíblia vai dar uma ênfase, que eles fizeram muitos sinais, e eles acabaram se tornando evangelistas. E a perseguição aqui, ela começa de uma maneira interessante, porque a primeira perseguição da igreja, ela parte dos judeus. Quando você lê aqui o texto que nós lemos de Atos, no capítulo 6, do verso 9,
aqui vai ter uma coisa interessante, Estevão, né? Aí ele fala assim, ó, prodígios, grandes sinais do povo. Levantaram-se, porém, alguns dos homens que eram da sinagoga. Não é uma sinagoga comum, esse aqui era a sinagoga dos chamados libertos. O que eram esses homens? Para você entender, começar a entender o porquê que a igreja ela vai começar a ter um problema, vai ter uma situação. Esses libertos eram o quê? Eram homens escravos, judeus escravos que de alguma maneira conseguiram a sua alforria, voltaram para Jerusalém. Eles eram tão numerosos que eles tinham a sua própria sinagoga. A sinagoga dos libertos. Imagina se eles fossem possuídos. Então, eles vão e se levantam contra Estevão e eles começam a debater com Estevão sobre a Bíblia. E eles começam a ficar enfurecidos, porque Estevão, além de ter um excelente conhecimento, Estevão era cheio do Espírito Santo. Não podiam lhe resistir. E aí a Bíblia vai dizer que esses homens começaram a questionar Estevão, e como eles viram que não conseguiriam vencê-lo dentro da palavra de Deus, eles alugaram duas testemunhas falsas que falaram contra Estevão, e Estevão, já sabemos o final, se tornou o primeiro mártir da igreja. Então a primeira perseguição que nós vamos encontrar na igreja é dos seus próprios irmãos. E olha, para pensar comigo, dos seus próprios irmãos e alguém que era escravo. Eu nunca entendi isso, irmão. Como é que alguém que era escravo foi liberto, agora quer perseguir alguém que fala de liberdade? Porque nós não temos conhecimento e entendimento de como é que isso acontece. Então a primeira grande perseguição, ela começa pelos judeus. E aí vai entrar depois a sinagoga, lá o sinédrio. Aí vai entrar os saduceus, vai entrar os fariseus. E eles começam a perseguir a igreja. Por quê? Sabe qual é o motivo? O maior motivo da perseguição dos judeus, dos sacerdotes, sobre a igreja? Uma só. Salomão descreve ela lá no livro de Provérbios. Quem parará perante a inveja? Os sacerdotes ficaram com inveja, porque eles falam assim, esse negócio está prosperando, está se alastrando como fogo em palha seca, não tem como segurar o negócio, a gente tem que começar a fazer alguma coisa, porque a gente está perdendo as nossas prerrogativas. As pessoas não vão chegar mais até nós, que somos sacerdotes, homens conhecedores, aqueles que limitam o que é certo e o que é errado, e vão começar a procurar esses aí, a essa seita. E tanto é que os judeus os chamam, os primeiros cristãos, de seita. E os romanos vão chamar os judeus cristãos de ateus. Você vai entender uma coisa interessante, porque quando ele fala de uma igreja perseguida, a igreja de Cristo, ela não vai passar em branco em lugar algum. Ela não vai. Algum lugar, alguma hora, alguma coisa vai chegar nas nossas vidas, alguma situação de perseguição, de opróbrio vai conseguir chegar e vai nos alcançar. Então a primeira perseguição que nós vamos ter realmente é a dos judeus. Os judeus se levantam, os saduceus, os sacerdotes se levantam contra a pregação do Evangelho, porque eles só se pregavam em Jerusalém. Alguns teólogos dizem que essa aspersão de pessoas, essa debandada, essa espalhada, foi obra do Espírito de Deus, mas é uma coisa que nós temos que tomar muita cautela, porque quando se estava pregando o Evangelho, a gente não vai imaginar como é que Deus vai jogar uma situação para você
vai espremer você? Em alguns casos, sim, né? Mas essa perseguição, ela resultou em triplicar, em quadruplicar o número de seguidores de Cristo. Então, toda perseguição, toda igreja que é perseguida, toda igreja que fala a verdade, que prega a verdade, quando ela recebe a perseguição, ela não fecha, ela não para, ela prospera. Ela muda o ambiente onde ela está. Então, quando nós olhamos as 7 cartas da igreja de Apocalipse, só tem uma igreja que Deus fala, não chama ela, não fala para ela, olha, eu sei as tuas obras. Só tem uma. É a igreja de Esmirna. Deus não dá correção para Esmirna. Deus não fala para Esmirna, Esmirna, não. Deus fala assim, eu sei das tuas aflições. Sei que és fraco, mas permanece fiel. Né? Se você ler lá, é a única igreja que Deus já sabe, Deus já fala com ela, falando assim, eu sei que você está passando, igreja do Senhor. Eu sei que você está sofrendo, mas fique firme. O Senhor vai voltar, o Senhor vai cuidar de você. Né? É uma coisa interessante, né? E aí a Bíblia vai dizer que quando Estevão morre, né? A Carol também falou aqui sobre a liderança de Paulo, né? Paulo estava lá, não era um perseguidor ferrenho, ele era apenas um jovem mancebo, né? Diz a Bíblia que ele era um jovem que estava ali observando a matança, a carnificina, e depois ele vai se tornar um grande perseguidor, alguém que vai além de procurar nas igrejas em Israel, na cidade de Jerusalém, ele já recebe autorização para ir em outros municípios, em outros estados, para procurar aqueles que falavam de Cristo. E aí nós temos a primeira grande perseguição, que espalha da igreja, a igreja vai para Samaria, vai para Antioquia, e assim vai tocando e vai chegando até o Jardim Pereira, que estamos aqui hoje. E aí a gente para pensar e falar assim, os judeus conspiravam contra a igreja por inveja, por não conhecer e não querer conhecer. Como Jesus diz lá, olha, eu vim para os seus, né? Para os meus, mas os meus me rejeitaram. E agora eu vou para aqueles que vão me adorar, como foi lido aqui. Então, na ministração da palavra inicial, aí a gente vai tratando de uma coisa interessante. Aí cessa-se o ciclo da igreja, né, que ficava só em Jerusalém, a igreja começa a se expandir. O domínio político da época era nada menos do que o Império Romano. Todos nós sabemos disso. E o Império Romano, ele tinha uma característica muito interessante, diferente de outros impérios. Ele não se preocupava da sua religião. O Império Romano não impunha a sua religião. O Império Romano, ele só tinha uma obediência que você tinha que fazer. Você tinha que adorar César. E o resto? Aí você podia pôr Deus se você quisesse. Mas tendo César no meio do negócio, fica tranquilo. Ninguém vai te perturbar. Né? Roma não se preocupava muito com a função religiosa, com os atributos da religião. Roma se preocupava muito com o imposto. Não que seja diferente hoje no nosso país. Mas Roma se preocupava com os impostos. Você está pagando imposto? Você está contribuindo para o reino? Então está bem. Quanto à sua religião? A sua religião é o seguinte: você tem que ter César como um Deus, queimar incenso para ele, fazer orações para o imperador, e está tudo resolvido. Depois que você fizer a sua oração para o imperador, você pode fazer oração para Deus se você quiser. O que acontece? Acontece que o cristão, ele tem uma característica: ele não adora César. Jesus, certa vez, fala para os seus discípulos, né? É lícito pagar imposto? Aí Jesus fala: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Parece que os imperadores, eles não entendem, parece que eles não leem, não conhecem a história. E existe um provérbio que diz que quando você não conhece a história, você está fadado a cometer os mesmos erros que fizeram antes de você.
Então, se nós lermos a história de Mordecai, lá no livro de Esther, você vai ver que é a mesma situação. O rei queria que se encurvasse, ele não se encurvava, virou tudo aquilo, e o cara que queria enforcar acabou sendo enforcado. Porque Deus, ele não está nem um pouco preocupado com rainhas humanas. Deus está preocupado em ser adorado. Então, aí a Bíblia vai dizer que o cristianismo cresce, se expande no meio das colônias romanas, das cidades romanas, e ele começa a trazer um incômodo para César. Porque César, ele não se agrada de ver alguém orando a quem ele não vê. Quando você está orando, você está vendo Deus? Não. Você está fazendo sua oração lá, você está vendo Deus. Deus está presente? Está. Mas você não está vendo. Para o romano era materialista. Então ele tinha que ter o seu ídolo. Né? Alguém já assistiu um filme bem antigo aí, chamado Gladiador? Né? Você vai ver que eles tinham as estátuas deles, um altarzinho lá dentro da sua cela. Por quê? Porque eles acreditavam naquela divindade, eles acreditavam em Júpiter, em Apolo, eles acreditavam nesses deuses, né, que eram gregos, eles transformaram em romanos. E aí a Bíblia vai dizer que começa-se um problema externo agora. Agora, a perseguição não é mais do judaísmo, não é mais do saduceu, do fariseu, nem dos libertos. Agora, a perseguição, ela vem do governo. E quando o governo não adorava a Deus, não conhecia a Deus, não queria nem saber de Deus, nunca quis nem quer, até os dias de hoje. Né? Roma não quer saber de Deus até os dias de hoje. Eles continuam da mesma forma em que eles estavam há 5 mil anos atrás, há 13 mil anos atrás. E aí começou a chegar nos ouvidos de César o seguinte: olha, está surgindo um povo estranho aí no nosso meio. Falamos, como estranho assim? O que acontece com ele? Então, os caras oram meio esquisito. Ficam lá falando, gritando. Ou às vezes estão em silêncio, ninguém vê a boca deles se mexer. Eles estão lá com seus olhos fechados e estão adorando a Deus. Olha, uma coisa interessante: eles não adoram a César de jeito nenhum. Nem que você mate eles não adoram a César. E esse negócio está causando alguns problemas. Por quê? Porque César tinha vários altares em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é cidade. E as pessoas tinham que queimar incenso, tinham que fazer sacrifício. E aí chegava a sua ouvido de César: ó, sabe aquele altar lá em Filipe? Sei, então faliu. Mas por que faliu? Faliu porque só tem crente lá. Os caras estão loucos, ninguém quer fazer sacrifício para César, não. Não, como assim? Não estão fazendo mais sacrifício para mim? Não. E o sacerdote estava desempregado, está procurando emprego. Não, peraí, isso é prejuízo. Isso não é? Isso movimenta a economia. Vocês concordam comigo, irmão, que a religião, eu não estou falando da fé, estou falando da religião, ela movimenta a economia? Né? É só você ver as manifestações religiosas que nós temos por aqui no nosso país mesmo, a quantidade de pessoas que eles levam e a quantidade de dinheiro que movimenta perto daqueles locais, com hospedaria, com alimentação, com passeios. A religião em si, ela sempre rendeu muito. E geralmente os seus sacerdotes, aqueles que vivem da religião, eles estão sempre de boa. Na Idade Média, né, só um traço aqui da coisa como ela é ruim, na Idade Média, que é chamada Idade das Trevas, toda a população vivia numa miséria, mas numa miséria tão grande que as pessoas vendiam seus filhos por troca de comida, por um quilo de trigo. Elas vendiam seus filhos, suas filhas, e o clero da igreja, eles viviam como magnatas, soberanos. Ninguém tocava neles, ninguém falava com eles, ninguém ouvia. Eles comiam do melhor, bebiam do melhor vinho, comiam a melhor comida, moravam no melhor palácio, tinha suas cadeiras de ouro, suas camas de ouro, suas roupas de linho
paninhos finos e o povo? O povo estava na miséria. Né? Proibiram a palavra de Deus para que as pessoas comuns lessem, porque eles diziam que a pessoa que não tinha entendimento não podia ler a Bíblia e as pessoas ficavam loucos. Até 1970 alguma coisa ainda tinha esse provérbio no mundo: para de ler a Bíblia, menino, você vai ficar doido. Né? Ainda tem até algumas até hoje que não lê também, mas não é bom ler não, é bom você não ler. Né? Aí depois o cara manda um convite para você no seu grupo do WhatsApp: bem-vindo, irmãos, eu queria agradecer, eu queria convidar vocês para o meu rebatismo. Mas eu não leio a Bíblia, eu não preciso ler a Bíblia. Se eu precisasse ler a Bíblia, não, deixa que alguém leia para mim. Né? Voltando ao Império Romano, e o Império Romano começa lá, né, em 50 a 60 depois de Cristo. Qual era o imperador de Roma? Alguém sabe aí, quem estudou história aí? Eu estudei faz uns 40 anos, mas não lembro ainda. Quem era o imperador de Roma quando, em 50 depois de Cristo, 50 a 60, primeiro século? Alguém lembra? Eu sei que não lembrar, porque são todos jovens, mas... Oi? Lembra dele aí? Eu vou dar uma dica para vocês. Não que não aconteça nos dias de hoje, mas continua. Ele foi o primeiro imperador a nomear o seu cavalo como ministro. Acontece hoje, tá, gente? Tem muito cavalo aí, que na realidade não são cavalos, são asnos, né? Que estão aí nomeados como ministros, né? São verdadeiras âncoras. Né? Então, você acha que esse negócio de nomear ministro animal não é coisa de hoje, não? Faz tempo que já tem, tá, mano? O nome desse cidadão chama-se Nero. Nero é aquele camarada que, segundo as más línguas, uma fofoca que existe em Roma até os dias de hoje, foi ele que colocou fogo em Roma para compor uma música. Você vê o nível de sanidade desse cara. E esse cara, quando ele é o primeiro cara, vai perseguir, ele vai colocar o exército, a lei de Roma, para perseguir a igreja cristã. E ele vai trazer vai escrever o seguinte decreto: olha, não se pode pregar, nem falar, nem ministrar o evangelho. Né? Em lugar algum, não se pode falar de Cristo. Essa heresia não pode ser pregada. E todo aquele que for achado pregando essa palavra, será morto. Você sabe como as pessoas, a igreja primitiva, né, quando o pastor fala aqui da igreja primitiva, né, com entusiasmo, e não é para ser de menos, porque foram as pessoas que passaram coisas que... Você sabe como é que o cristão que era pego pregando o evangelho em Roma, ele morria? Lamparina. Oi? Tocha humana. Tocha humana. O cara jogava azeite nele, não era da unção, não, irmão. Era azeite membrado. Punha um cara de pendurado lá, chegava com uma tocha acendia, ele ficava queimando horas e horas lá. É uma morte, eu diria que no mínimo dolorosa. Quando ele não era queimado como lamparina, para alumiar as ruas de Roma, ele era destruído, ele era ele era quebrado, destroçado por leões, por animais felinos. Né? Se você abrir sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, versículo 36 e 37, você vai encontrar alguma coisa nesse sentido. E aí, às vezes, a gente para ler esses negócios, a gente fala: Jesus, ainda bem que eu estou por aqui. Né? Porque se tivesse lá, será que a gente pregaria o Evangelho? Não? É só uma pergunta, tá? Não precisa responder para mim, não. Né? Então, a gente vai vendo as coisas peculiares na vida da igreja perseguida. Né? Versículo 35. Vamos ler o 35. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. A terceira situação: foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espadas, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas de gado, necessitados, afligidos, maltratados.
homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, sem nós, não fôssemos aperfeiçoados. Então, quando você vê a história, e aí a Bíblia vai dizer que Roma começa a perseguir a igreja. Roma começa a dizer assim: olha, temos um problema aqui crucial. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Todas as vezes que uma nação, um reino ia mal, você tem que achar um culpado. Não tem como. Vamos achar alguém para pagar. Todas as vezes eram quem? Os cristãos. Quando Roma pegou fogo, Nero, dizem, né, as más línguas, que Nero colocou fogo em Roma. Qual foi o país que não pegou fogo? Alguém lembra desse? O país? Os cristãos. Aonde paravam os crentes não pegou fogo, parece que está tudo moeda. E aí você falou, pô, foi os crentes. Falei para vocês, foi os crentes. E aí a Bíblia vai dizer que em 50 e 60 foi nessa época que Pedro e Paulo morreram. Né? Depois de Cristo. Né? Foi nessa época que eles foram martirizados, né? Em Roma ou em outro lugar, ninguém sabe onde eles morreram. E aí a Bíblia vai dizer assim, tipo, olha, toma cuidado, porque o Evangelho ele faz despertar algumas coisas na nossa vida, na vida do ser humano. Aí a gente pergunta, mas por que as pessoas nos perseguem? Você já viu algum crente? Tá, assim, tá, não, vou mudar essa pergunta, senão você vai achar mesmo, não vai dar certo. Né? Mas quando nós pregamos o Evangelho, uma pessoa de boa qualidade, boa índole, uma pessoa que faz o bem, que leva a cesta básica, que oferece alimento, que faz orações, súplicas, tem jejum, tem uma vida consagrada a Deus, e do nada uma pessoa começa a perseguir ele. Por quê? Por causa do confronto, né? Confronto, né? Abram suas Bíblias em Romanos 5,10. Por que nós somos, irmãos, tão odiados? Porque não é impossível, né? A gente às vezes você nem sabe o que está apanhando. Tipo, mano, eu tô apanhando, mas por quê? Não faço a menor ideia. Mas tô apanhando. O cara me odeia, não sei porquê, mas eu nunca falei nada com ele. O cara não gosta de mim, eu nunca olhei para a cara dele. A pessoa quer acabar com a minha vida, mas eu nunca falei com ele. O que diz em Romanos 5? Né? Romanos 5, versículo 10. Diz assim, ó. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriaremos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem o recebemos agora a reconciliação. Nós éramos o que, irmãos? Inimigos de Deus. E quem não tem Jesus no coração, quem não tem Cristo, ele é um inimigo de Deus. E quem é o representante de Deus nessa terra? Eu e você, a igreja do Senhor. É por isso que esse cara fala, eu nunca fiz nada para você, mas eu nasci, eu te odeio. Cara, eu não gosto de você. Fazer o que, né, irmão? Não tem o que fazer. Né? E aí a Bíblia vai dizer que Roma traz essa perspectiva do Estado começar a caçar e procurar os cristãos. Uma outra coisa interessante que deixava os romanos com a pulga atrás da orelha, que era para criar um levante no seu reino, as reuniões dos cristãos eram feitas aonde? Nas suas casas e à noite. Ninguém sabia de nada, só quem sabia que tinha uma reunião ali. Aí você entende, por que alguém tem uma Bíblia aí que tem um peixe aí na capa? Alguém já viu? Por que lá? O peixe na capa. Toda a porta que você passava tinha um peixe, sabia que estava tendo uma reunião de oração. Né? O peixe, no caso da grande pesca maravilhosa, né? Era um código. Né?
Então todo mundo que olhava lá tinha um peixe. Opa, aqui tem um crente morando. Né? Hoje em dia não, hoje é um cara que ouve o rádio de última altura. Ó, tem um crente ali, maluco lá, ouvindo o negócio, estranho, não são os ouvidos. Né? Mas enfim, é outra história. Jesus. Então, quando Roma faz esse processo, ele tem uma coisa interessante. Roma acusou os cristãos de algumas coisas muito legais. Tipo assim, acusou de incesto, acusou de canibalismo e de práticas desumanas. O romano que crucificava as pessoas, cabeça para baixo, escalpelava, tirava a pele. Eles estavam falando que os crentes eram desumanos. Eles interpretaram aquele João. João disse: não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tens parte comigo. Ele falou: esse cara é igual. Por isso que eu falo para você, toma cuidado de você ler na Bíblia, né? Aquela bendita caixinha de surpresa. Aí ele vai lá, você tira lá, vou ver o que Deus vai falar comigo. Fecha a Bíblia, põe o dedo lá. E Judas se enforcou. Aí você fala: isso não é para mim, não, Deus. Aí abre de novo e aí foi depressa. Toma cuidado. Né? Então Roma ainda tinha algumas coisas interessantes. Né? O vulgo popular, né? Chamou aqueles homens de todas as coisas, colocou algumas coisas nas suas costas que nem era deles. Mas existe um motivo pela perseguição. Primeiro, o governo romano, os impérios, eles eram movidos por quem? Escravos. A mão de obra era escrava. O que Paulo descreve em Colossenses capítulo 3, versículo 11, irmãos? O que a Bíblia prega sobre o homem e na sociedade, vamos dizer assim, que todos os homens são iguais. Vamos ver? Colossenses capítulo 3, versículo 11. Eu acho que ele está na minha sombra. Colossenses 3,11. No qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, pardo, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Você não pode mexer numa estrutura que está funcionando há séculos e dizer assim: a partir de hoje não há mais escravo, não há mais grego, não há mais. Todos somos em Cristo. Não há diferença. Não importa se você é o cara da Cracolândia ou se você é o cara do Morumbi. Se você fizer as boas obras, os dois vão para o céu. Se você fizer o que Deus está mandando, o que a palavra de Deus está mandando, os dois têm a mesma entrada. Não tem diferença. Então, para o Império Romano, isso era um absurdo, porque o Império Romano ele vivia na base da escravidão. Quem construía as estradas? Os escravos. Quem construía as pontes? Os escravos. Quem é que construía os encanamentos? Os escravos. Então, a Bíblia chega a dizer: todos nós somos iguais diante de Deus. O Romano fala: epa, isso não vai dar certo. Essa mesma história aconteceu nos Estados Unidos, em 1700 alguma coisa. E os caras se mataram lá porque eles achavam que o negro não tinha direito nenhum. Se mataram só por causa disso, irmão. Só. É a guerra que mais morreu americano em toda a história. Porque alguns achavam que eram diferentes dos outros. Mas a Bíblia vai dizer que nós todos somos pó e vamos voltar. O pó. Né? Então, o primeiro problema que Roma via quando nós pregamos o Evangelho, e aí nós falamos no Evangelho de inclusão, né, como é tratado nesse tema, um evangelho de inclusão. Não, peraí, o escravo não tem direito a ir para o céu. Como não tem? O bandido está na cruz, não teve? Tem. O segundo passo é social. Por que a perseguição social? Os aristocratas, eles temiam, né? Social, escravidão, social. Os aristocratas temiam que a influência do Evangelho viesse sobre os pobres. Fala: peraí, não trabalho com isso não, sou crente, sou livre,
Tanto é que Paulo escreve e fala assim: olha, você que é servo, continue servo. Olha para você ver a inteligência de Paulo. Você que é servo, continue servo. Sirva como se estivesse servindo a Deus. Por quê? Porque você não pode quebrar isso aqui de uma hora. Você não vai causar problema para a tua vida, né? Então, a outra perseguição que vemos, como eu falei para vocês, é econômica. Né? Toda vez que a igreja vai prosperar, você vai ver que ministérios se dividem em 25 partes iguais. Não é por causa do diálogo, é por causa de dinheiro. Os caras, eu sou não sei da onde, eu era daqui, agora vamos pegar essa parte para mim, não quero nem saber. Pode ter certeza, o problema é dinheiro. Ninguém está preocupado com o reino do céu. Não, estão preocupados com o dinheiro. Então, quando nós lemos a história de Atos, no capítulo 19, no versículo 27, né, eu não vou ler aqui, mas se você quiser ler na tua casa, vai tratar da história de Paulo, quando ele vai lá e as pessoas que fazem santinhos. E ele começa a pregar. E as pessoas começam a jogar o seu santinho fora, as medalhinhas, eles começam a jogar fora, dispensar. E os caras que faziam os artigos, eles chegam nos governadores, lá nos magistrados, e falam: ô, rapaz, eu tenho criança para alimentar. Tem 5 filhos lá, mano, e como é que você alimenta? Medalhinha. Você está falando que o cara está falando que dinheiro não presta, que dinheiro não serve para nada, que dinheiro não está nem aí, que dinheiro não presta, não salva ninguém. Cara, eu não sei se salva, mas pelo menos meus filhos estão tudo gordinhos em casa. Isso não está certo. E aí a Bíblia vai dizer que houve uma revolta naquela cidade que quase quebraram tudo. Por quê? Porque Paulo estava dizendo assim: olha, eu vou acabar com o poder econômico de vocês. Isso não existe. Né? Quando Paulo chega naquela cidade e vê aquela menina lá, que ela sai no ouvido dele todo dia: olha, homem de Deus. Homem de Deus. Homem de Deus. Aí Paulo, um dia, se Paulo era bem educado, um cara bem humorado, filho do capeta, sai dela. Na hora, saiu o demônio, o espírito de adivinhação da menina. O que aconteceu? O cara que era dono aquela menina trabalhava para ele, ficou pobre, falou: cara, ela não adivinha mais nada. Como é que eu vou ganhar dinheiro agora? Você acabou com o meu negócio, rapaz. Tá louco? Então, quando nós falamos de perseguição, automaticamente nós falamos de dinheiro e de poder. A oposição ali foi tão ferrenha que Paulo foi obrigado a sair e ir embora. Né? Quando nós vemos o governo, né, o imperador Trajano, né, mais para frente, isso é história, tá, irmão? Isso não está na Bíblia, não. Ele vai em Bitina, né, ele começa uma perseguição em Bitina aos cristãos, a cidade de Bitina. E ele vai fazer uma coisa muito interessante, parece no Brasil. Eu estava lendo que eu lembrei daqui. Tipo assim, ó. Vocês não precisam caçar nenhum crente por aí, não, tá? Não precisa, não. Fica tranquilo, deixa os caras lá. Mas, porém, se alguém denunciar eles, aí não vai. E o que acontece? Mata ele. Não precisa, não. Você não vai atrás. Mas se te entregarem, ó, faca o queijo na mão. Olha que beleza de pregação do Evangelho, né? É que nem hoje nós somos no Evangelho. Aí que eles, você pode pregar tudo, mas você não pode falar desse assunto. Se falar desse assunto, vai vir o Gilmar Mendes aí, vai vir na sua cabeça aí, vai dar martelada até umas horas. Ou vai vir outro qualquer ministro aí, ou qualquer delegado, ou qualquer autoridade, e vai falar: olha, você não pode falar sobre isso. Você não pode tratar desse assunto. Se você tratar desse assunto, você está ferindo os direitos, né? E aí ele fala: não, você pode prender, você não pode caçar, não precisa procurar os caras, não. Mas se você encontrar, a sentença é a morte, né? Outra perseguição do século foi Marco Aurélio. Foi em Esmirna, né? Lembra que eu falei da igreja de Esmirna? Ele culpava, a perseguição, ela vai sempre naquilo. Por que seu governo é fracassado? Por causa dos crentes. Aqui no Brasil, os caras falam, né? Aqui no Brasil, qual é o conhecimento? Como é que crente é tratado aqui no Brasil? Analfabeto, sem cultura, radical, sem conhecimento, mente fraca,
Maria vai das outras. E aí vai. Só termos bem elegantes, né? Por quê? Porque quando o governo dele estava mal, estava com problema, as pessoas estavam passando fome, veio uma grande tempestade, veio uma grande seca naquele tempo, o seu governo estava, seu império estava ruim. Ele falou: espera aí, vou achar alguém para culpar. Crente. Está vendo? Não estou orando? Vou procurar você. E aí a Bíblia vai dizer que em Esmirna houve-se um segundo levante assim, oficial contra a igreja do Senhor, contra aqueles que glorificavam a Deus. Segundo alguns aí, foi nessa segunda que morreu os fundadores da igreja de Antioquia, né? Um grande homem de Deus que tinha naquela, um grande teólogo, né? Quando a gente fala de crente, né, dos adjetivos que eles dão para nós, você fica chateado quando o cara te chama você de bobo? Você é um crente bobo. Você dá dinheiro para o pastor. Você é um crente tonto. Vai cuidar da sua vida, deixa isso para lá. Como é que você se sente? Né? Eu vou ler um texto para vocês aqui, de 1 Coríntios. Lê um pouquinho, né, irmãos, que a Bíblia faz bem para a nossa saúde. 1 Coríntios, capítulo 14, o verso 13. Olha como Paulo se sentia. Vamos lá? Eu vou ler o 12, para nós pegarmos o contexto. 1 Coríntios, capítulo 4, verso 12. E nós afadigamos trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerado o lixo do mundo, escória de todos. Olha os adjetivos de Paulo. Se você acha que a sua vida está ruim, imagine Paulo. Não se iluda. É melhor ser um crente bobo do que escória, tá? Não te avisando, né? E aí Paulo escreve isso como os cristãos eram tratados naquela época, de pessoas que não tinham o menor respeito pela igreja. As perseguições, né, em Timóteo capítulo 3, 2 Timóteo capítulo 3, o verso 12, nós vamos tratar das cartas pastorais. Em 2 Timóteo 3, 12 diz assim: ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão Jesus. Está querendo viver em paz? Não se preocupe, Satanás não quer deixar você em paz, não. Não vai, não, fica tranquilo. Você vai ter sempre alguém para te atazanar a vida, né? Aí a Bíblia vai dizer das perseguições, né, que nós tivemos aqui ao longo dos séculos. Eu vou trazer umas aqui, ó. Os 3 primeiros séculos foi o Império Romano, que perseguiu a igreja. Na Idade Média, que é o século V ao século XV, nesse período a igreja foi perseguida pelos bárbaros e o Islã. Alguém perguntou quando é que nasceu o islamismo, né? Culto passado. Acho que ele não está aqui, não. Acho que foi o Jonas que perguntou. Não foi o Jonas. Foi o Jonas? Saber do origem, né? Ele queria saber. Quando foi? Não, ele queria saber se foi por via de Arão. Por causa de Ismael, que foi no período. Não, ele queria saber a origem. Não a data, e sim por quê. A origem do Islã? Mohammed. Não, ele queria saber da tribo do Senhor lá. Arão, foi por via de Arão, foi por via de quem? Ele não queria saber.
pelas histórias aí, eu acho que o mínimo que tem foi pela vida de Abraão, porque todos eles têm Abraão como pai. Né? Mas o Ismael, ele tem a origem dos árabes, né? Então tem A origem árabe. Né? Você se tornou que também é de Abraão. Sim. Né? Agar. Abraão. Então, todos eles têm como pai o Abraão. Todos eles têm como fonte de fé. Né? Então, os caras são meio malucos. Qualquer vez eu falo sobre esse pessoal aqui. Né? A igreja foi perseguida pelos bárbaros. Os bárbaros foram aqueles que lutavam contra os romanos. Sabe? Se você tiver a curiosidade de ler na história, né? A celta, ali na Bretanha, ali, né, que é a Inglaterra hoje, o negócio lá era terrível. A Roma começou a se deteriorar por ali. Né? No norte da África, né, no Oriente Médio, foi destruída pelos muçulmanos, né, no século V e XV, né, do Saladino. Na Europa e na Ásia, os bárbaros expulsaram ali todos os povos e todos os cristãos. E os poucos cristãos que ficaram sofreram uma grande consequência. Então, no século XX, né, vamos trazer um pouco para os nossos dias hoje, como a igreja é perseguida nos tempos antigos, a igreja era perseguida fisicamente. Nós tínhamos um problema de ser mortos. Simples assim. Estou aqui falando no microfone, parecia um cara ali com uma espada muito louco. Já era, foi embora, morreu, foi para o céu, glória a Deus. No século XX, nós temos um novo fenômeno chamado de comunismo. E ele começa a nascer, né, uma doutrina ateísta, né? Chegou para tomar o lugar da religião. Então, no lugar da religião, no lugar de Deus, tem o comunismo. Tanto é que tem uma fala do nosso digníssimo presidente que ele estava brincando, né? E eles não queriam colocar Deus na Constituição. Lá em 1900, na primeira Constituição, deixa Deus fora disso, Deus não precisa mexer nisso aqui. Né? Tanto é que tem na Constituição, porque alguém foi lá e colocou. Mas pelos partidos de esquerda não teria nenhum relato de Deus na nossa Constituição. Porque para eles acham que o comunismo substitui a religião. Né? Nós temos países bastante comuns assim que nascemos, que tratam essa disciplina, né? A China, Coreia do Norte, Cuba, todos vários outros aí países, né? E veio aparecer assim, tipo assim, nós vamos suprimir a religião. Irmãos, nada suprime a igreja de Cristo. Nada. Não tem. Não adianta. Pode vir quem for. Hitler tentou, Stalin tentou, Marx tentou. Não vai fazer. Porque existe uma promessa que essa igreja vai subir para o céu. E essa igreja é a igreja de Cristo. Não tem ninguém que possa travar os caminhos da igreja. Ninguém. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver aqui, nós estamos tranquilos. Ainda que morramos em Cristo. Aí nós podemos falar que nem Paulo. Ou morrer para mim é lucro. Estou de boa. No século XXI, né, existe um negócio chamado marxismo. O marxismo talvez seja o pior inimigo da igreja. Antes de você falar do marxismo, só para complementar isso que você falou do comunismo, né? O que o chinês pensa sobre Deus. A empresa que nós trabalhamos era alemã e agora ela foi comprada totalmente pelos chineses. E no contrato de cada coisa que existe lá, eles falam o seguinte, achei interessante porque quando a gente pensa em comunismo, a gente pensa lá, né? Só que eles não deixam de reconhecer. No contrato está escrito o seguinte, que eles não vão se responsabilizar por atrasos de equipamentos, por consequências da natureza, por consequência de guerra, de violência e atos de Deus. Está escrito no contrato. Atos de Deus. Então, assim, eles não têm culpa se tiver um tsunami, blá, 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 e atos criados por Deus. Atos de Deus. Você vê. E eles negam Eles negam Deus. Negam Pior, Deus. né? Muito interessante. Foi motivo de riso até quando... Contradiz total, né? Não, o pessoal foi ler o contrato e começou
Você sabe, acredita em Deus? pessoal, Não. Mas se não acontecer, é Deus. então, se eu pregar, né, por atos de Deus, Se tiver prejuízo, é Deus. Se chegar bem, é nós. Mas volta naquilo que o senhor falou, né? Eles arrumam alguém para culpar. É mal alguém. tem que ser verdade, Deus com letra maiúscula, É. com todo respeito. Tem instante. Solenidade. No século XXI, nós temos um negócio chamado marxismo. Talvez seja a maior perseguição que a igreja vai passar. Por quê? Porque o marxismo, essa corrente que nós temos aí teológica, né? Ela é sutil. Ela não vai te dar tapa na cara, catar você pelo pescoço, chacoalhar, bater. Não vai pôr você no fogueiro. Não vai te fazer uma tocha humana. Não vai te encerrar o meio. Não vai te jogar para os leões, que temos na extinção. Não vão te fuzilar, porque a bala está cara. Mas eles vão te destruir mente e corpo. Talvez a principal arma de Satanás que tem hoje é esse, né? Ele vai impor. Nós temos hoje ideologias que vai totalmente contra a palavra de Deus, absolutamente contra, né? A gente a Bíblia diz que nós temos que amar o pecador, mas rejeitar o pecado. E não tem jeito, irmão. Pecado é pecado. Há muitos anos atrás, né, eu era novo convertido, naquele tempo até eu li a Bíblia. E aí uma pessoa chegou para mim vivendo uma vida mais ou menos bagunçada, né? Aí eu estava numa igreja, aí a pessoa chegou e falou para mim, falou para outra do meu lado, por que você não vai para a igreja do Afonso? Vai. Não, lá isso aí que você vive não é pecado, não. Aí eu olhei para ela e falei, é pecado na minha, é pecado na sua, é pecado no centro de Macumba, é pecado na igreja católica, é pecado no Islã, é pecado no budismo. Pode falar se quiser. É pecado. No fundo do mar. No fundo do mar. Tem jeito. É pecado. Não vai mudar. A gente não se muda a Bíblia. Eu quero. Não existe uma Bíblia com um certo público de pessoas. Existe a Bíblia do jogador de futebol. Tem. A Bíblia do cantor. A Bíblia do artista. Não, irmão, o céu é um só. Só vai para lá quem é lavado dentro do sangue do Cordeiro. Aqui nessa terra você pode ser o que você quiser. Você pode ser jogador de futebol, você pode ser dos grupos aí considerados LGBT+. Aqui na terra você pode pregar o que você quiser, mas no céu só entra lavado e remido no sangue do Cordeiro que obedece a Bíblia. Glórias a Deus. Não tem conversa. E hoje nós estamos vivendo, ela é bastante sutil, porque ele traz essa ideologia assim, sabe? Não, é constrangedor. Você vai deixar a pessoa inibida. Olha, você vai magoar a pessoa. Não, irmãos, um dia desse o cara falou assim, mas eu conheço um crente que fala mal da pessoa, é fofoqueiro. Discutindo, não. Eu conheço um crente que é ladrão. Aí eu falei, parabéns, vai você e ele para o inferno. Não é questão que o cara é mentiroso, que o cara fala palavrão, que o cara é desonesto, que ele está na igreja e vai para o céu. Ele vai para o inferno do mesmo jeito que o outro que professa as coisas contrárias à Bíblia. Então a gente tem que tomar cuidado. Né? Aí as pessoas vão tratando isso aqui, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Né? Hoje em dia, essa ideologia é tão interessante que o governo quer orientar como você deve ensinar, educar o seu filho. E a maioria desses caras que criam essas leis, nem filho tem. E não podem ter filho. Eles aprovaram recentemente na certidão de nascimento que não precisa constar mais pai e mãe. Olha que beleza. Você imagina, né? Eu estava lendo um negócio um dia desse, esse negócio é tão problemático para nós como cristãos, nós temos que enfrentar isso de uma maneira bastante enfática, que uma criança com 10 anos
ela pode escolher o que ela quer ser, homem ou menina, não importa. Foi o erro do médico. Irmãos, eu vi uma frase desse que eu fiquei absurda. O cara falou, não, eu nasci, o médico errou quando colocou lá. Como errou? Não, eu nasci A, mas eu me sinto B, então o médico errou porque colocou A. Como assim? Mas enfim, mas uma criança de 10 anos, ela pode chegar e falar para o seu pai, eu quero mudar de opção sexual, quero mudar de vida, quero mudar meu nome, quero ter um nome social. Em contrapartida, uma jovem de 17 anos, 364 dias, ele não pode responder pelo seu filho, porque ele não sabe o que está fazendo. Explica para mim, senhor. Se uma criança de 10 anos sabe o que ela quer da vida, imagina um de 17. Será que ele também não sabe? As contradições que nós temos, e isso aí vem sorrateiramente falando. É engraçado que antigamente, né, muito antigamente, tinha programas que nossos pais não deixavam a gente ver. Olha, eu vou citar um aqui que meu pai desligava a TV. Gente, era a coisa mais besta do mundo para hoje. O programa do Chacrinha. Ele não deixava. Olha, isso aí não presta não. Só porque tinha umas mulheres dançando lá. É sério. Hoje em dia, o pai pega a filha de 5 anos, graças a Deus que isso não acontece no meio da igreja, e põe ela lá para dançar lá. As musiquinhas que, se Jesus não tiver misericórdia, até o crente sai da presença de Deus e mata um. E a gente fala, puxa vida, o que acontece? Sabe? Coisas absurdas. E hoje é normal. A gente acha normal. Fala, normal. A criança, normal. Já foi. E dentro da igreja. O que é pior, antigamente a igreja combatia isso. Olha, você não pode deixar seu filho. Veja como seu filho se veste, você se veste, se comporta, você se põe na presença, seja um homem social, uma pessoa que tem a sociedade, os seus respeitos, as responsabilidades. Hoje não. A igreja, deixa quieto, deixa tudo bem, vamos pintar a parede de preto com as luzes coloridas, está indo para o céu do mesmo jeito. Não está, não. Porque a igreja perseguida, a igreja que vai para o céu, é aquela que confronta o pecado. É aquela que confronta a sociedade que vivemos e diz, olha, isso está errado. Glória a Deus. A minha casa não vai fazer isso. O governo diz que eu tenho. Não, o governo não diz nada. A minha casa quem manda sou eu. Primeiro Deus, depois eu. Eu não tenho que achar que o governo vai educar os meus filhos. E é engraçado que tem gente que acha bom que os governos eduquem seus filhos. Estava fazendo uma pesquisa um dia desse aí. As crianças obedecem mais a tia da creche que a mãe. A tia da creche fala, senta. A mãe senta. Não tá nada. Quero nem saber. Você não manda em mim, rapaz. A tia da creche manda. A gente boa. E a gente acha que está tendo evolução. Né? Antigamente se tinha prisões, torturas. Hoje em dia a prisão é mental. O crente que tem a prisão dele é mental. E olha, a gente tem que pedir a Deus, irmãos, como o pastor ministrou aqui no domingo, revestir a nossa vida da armadura de Deus, capacete da salvação, couraça da justiça, escudo da fé, palavra, cinto da verdade, calçar os pés no evangelho da paz, porque os dias mostram. E estão batendo nas portas das igrejas. Né? Não preciso nem falar o tipo de igreja nós temos por aí hoje. Tem a igreja vendendo. As adaptações, né? As pessoas, os cristãos precisam aprender que a gente tem que causar influência no mundo e não ser influenciado por eles. E tipo, a gente tem visto coisas que não adora a Deus. Nem edifica. Não adora a Deus. Só fazem, né? Fica tudo bem, todo mundo rindo, pulando, alegre, feliz. Eu estava falando dentro do pessoal, falei, mano, daqui uns dias nós vamos ter mais pregadores. Nós vamos ter mentorias, coach e aquele cara que fica lá no palco lá, animador de plateia. Pula no meio! Dá pra
certa forma, isso pode, ao mesmo tempo que transformar um cristão num cristão coach também, né? Que tenta aplicar na vida sempre buscando benefício, mas ele também consegue aproximar pessoas da palavra, porque a minha experiência vindo aqui no Caminho a Cristo é em relação com isso. Na igreja de Atibaia, o ápice da gente foi, assim, toda uma estrutura maravilhosa, deixa a filha lá, sobe, olha e tal. E aí a filha do pastor decidiu colocar um slide show da Turma da Mônica, mostrando o fantasminha da mentira para adulto. E por que aquele fantasminha era da mentira? Por que aquele era daquilo? Aí para mim, para ele disse, foi realmente uma bomba, assim, né, dentro dessa nossa busca religiosa. Porque ficou, assim, uma ideia de que a gente nunca ia conseguir ter esse contato verdadeiro, esse relacionamento, né? Então, ao mesmo tempo que causa isso, também segmenta, né? Seleciona, peneira, faz igrejas que têm esse propósito virar um imã para quem realmente busca a palavra. E quando acontece ao contrário? Quando o cara sai do lugar onde tem um passo verde, A gente vai para o deserto. vai comer grama seca. Escolhas, Ele choice. ainda fala, que palavras foi? Eu gosto muito de gente que fala isso. Primeiro que eu não sei pregar, né? Graças a Deus por isso. Mas, de vez em quando eu vejo os irmãos e falam, meu irmão lá, o cara fala, você é um miserável, pecador, sai dessa vida de prostituição, cara. Aí você fala para ele, sua vida não está muito boa, não. Pastor, Deus cuida. Vai nessa. Mas enfim, né? Aí nós temos essas perseguições mental e corporal. Né? Hoje o homem tem um culto ao corpo. Um culto ao corpo. Toma suas creatinas. É tudo hino que ele pode tomar, ele toma. Creatina, reanina, bananina. Vai tomando. Né? Para deixar o corpo, né? A mente, ela é dominada, né? Hoje não tem mais torturas e prisões. Hoje tem mortes espirituais. Tem morte social, tem morte de famílias, tem morte de filhos. Nós nunca vimos tantas jovens se suicidando como nós temos visto nos últimos dias. E crentes. Nós temos pastores se matando, irmão. A coisa está tão feia que até o pastor está pedindo arrego. Você imagina, se o pastor está se matando, imagina o mesmo. Já morreu faz tempo, né? Por quê? Porque nós estamos sempre fazendo algo, estamos fazendo aquelas adaptações. A Bíblia não foi feita para nós, para se adaptar a nós é que nos adaptamos. É isso que faz a diferença. Para nós encerrarmos, né, a Bíblia diz em Atos 4, né, 24, 30, depois você lê lá na sua casa, a perseguição, ela faz a peneira do falso e do verdadeiro. Na perseguição você vai saber se o cara é crente ou não. Na bonança você vai encontrar os caras que estão de boa, estão na multidão, comendo pão e peixe, recebendo milagre. Mas na perseguição você vai ver aquele que adora e aquele que não adora. Tem a perseguição aqui, né? Tem até uns louvores aí que diz que no deserto é que o Senhor prepara, né? Prepara os seus guerreiros. E os melhores guerreiros do mundo são preparados no deserto. Para nós encerrarmos aqui, eu vou ler um trecho. Puxa, acabou a hora, pastor, desculpa, irmãos. Mas é que é muita coisa, uma hora só. Eu vou prometer que na semana que vem eu não falo nada. Amém? Vamos ler Apocalipse 6. Até quando nós seremos perseguidos? Até quando? Apocalipse capítulo 6, o verso 9 a 11. Vou ler aqui rapidinho para a gente. Esse é um dos textos mais lindos que tem na Bíblia. Não sei porque eu sempre falo isso da Bíblia. Quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Agora você vai entender até quando vai a nossa perseguição. Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e eles disseram:
que repousassem ainda um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Ainda tem um espacinho lá para a gente morrer ainda, gente. Tá tranquilo. Se a gente não acabou ainda, é porque ainda tem gente para morrer. Né? E aí você fala assim, quando esse dia vai chegar? Eu gosto de data, né, irmão? Deus vai te abençoar, então me dá data. Eu quero data, eu gosto de data. Né? No versículo 15, no mesmo capítulo, 15 e 17, diz assim, ó. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós. Escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, e da ira do cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem é que pode suster-se? As nossas perseguições, elas terminarão no dia que o grande eu sou descer sobre essa terra. Glória a Deus. Aí as nossas perseguições vão acabar. E aquele dia nós vamos julgar a terra. Não quero nem saber. É o seguinte, não vai ter choro, não vai ter vela, não vai ter nada. Você que nem Deus. Fala, lago de enxofre, Senhor. Não quero nem saber. Fogo. Ó. Vai. Cai com fogo. Né? Tinha um pastor que falava sempre lá. Se você não está em Cristo, quando Jesus chegar, o negócio dele vai ser garagem. Pode descer. Tem conversa. Né? Então, as nossas perseguições, elas terminarão quando Jesus voltar com seu grande poderio e seu trono em glória. Amém? Vamos colocar de pé. Me perdoem por ter passado alguns minutos. Não é do nosso feitio fazer essas coisas. Aleluia. Vamos orar a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite. Obrigado pela tua presença, pela tua graça. Obrigado, Deus, por nos ensinar que é uma igreja, Senhor, perseguida, uma igreja, Pai, que vai morar no céu. Guarda, Senhor, os nossos passos, leva-nos, ó Deus, em segurança para os nossos lares. Que o teu amor e a tua graça esteja resplandecendo em nós. Pai, em nome de Jesus, fala conosco e nos guarde, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus, e nos torne, Senhor, um povo, Senhor, zeloso de boas obras, e que maneje bem a tua palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.